Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quinta-feira, dia 1º de abril. Só não pode mentir demais, né? Nem mentir muito, mentira muito grande, né? Vamos devagar nas mentiras aí, né? É só, como dizia o Renato Aragão, é só um xiste, né? Não pode mentir demais, vamos lá. Começando com as informações então, o Campeonato Sul Mato Grossense, já que nós temos aí muitos campeonatos parados. Ontem nós tivemos alguns jogos, mas vamos falar da rodada do Sul Mato Grossense, porque definido mesmo, para esse fim de semana só tem Novo e o Águia Negra jogando às 15 horas, né? Nas Moreninhas. E aí, nos jogos do Grupo B, União ABC e Comercial, Três Lagoas e Costa Rica estão aqui na tabela com os jogos ainda indefinidos para local e horário, né? E no campeonato gaúcho, nós tivemos rodada ontem, né? E a dupla Grenal não foi bem na competição não, né? Não foi bem no campeonato não. E aí o Ipiranga se aproveitou desse momento aí, né? Para chegar e encostar na liderança. O Internacional e o Grêmio não conseguindo vencer suas partidas, né? Na rodada dessa quarta-feira, na abertura da 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, melhor para o Ipiranga, né? Que fez o dever de casa e encostou aí na liderança. Com seus homens de frente, pouco inspirados, o Colorado não conseguiu passar pela retranca do São José e parou em uma noite inspirada do goleiro Fábio. Assim, o placar no Beira-Rio não foi alterado ao longo dos 90 minutos, né? E apesar do tropeço em casa, o Internacional segue tranquilo na liderança do Campeonato Gaúcho com 17 pontos, 3 a mais que o Grêmio e o Ipiranga, né? O Imortal está na frente do Canarinho nos critérios de desempate e ainda tem um jogo a menos. O Grêmio foi até Passo Fundo, né? Com o time reserva e ficou no empate com o São Luís por 2-2, um dos melhores jogos no campeonato até aqui. Já o Ipiranga fez o dever de casa e ganhou do Brasil de Pelotas por 1-0 no Colosso da Lagoa. Quem gostou dos tropeços do Internacional e Grêmio foi o Caxias, né, que tem 13 pontos e 2 jogos a menos. Hoje o time Grenal vai encarar o Novo Hamburgo. No mesmo dia o Pelotas recebe o Esportivo e o Juventude duela contra o Aimoré, né? São os jogos ainda para completar a rodada. Novo Hamburgo e Caxias. Caxias está com 2 jogos a menos com esse jogo de hoje. Fica com 1 a menos, né? Se vencer, fica numa boa situação. Juventude, Aimoré e Pelotas e Esportivo completam a rodada de hoje. No Campeonato Gaúcho, a próxima rodada vai acontecer aí no fim de semana, né? Então, no sábado já tem a 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, né? Vamos conferir aqui para você quais são os jogos desse final de semana aí do Campeonato Gaúcho. Sábado, na Arena do Grêmio, tem clássico Grenal, né? Às 21h15, horário do Mato Grosso do Sul, Grêmio e Internacional fazem o clássico lá na casa do Grêmio, na Arena do Grêmio. No domingo, no Bento Freitas, lá em Pelotas, o Brasil de Pelotas faz o clássico do município contra o Pelotas, né? Jogo marcado para as 19 horas. Ainda no domingo, também 19 horas, no estádio Francisco Noveleto, o São José joga contra o São Luís. No estádio Centenário, em Caxias do Sul, o clássico Caju, né? O clássico de Caxias do Sul, Caxias e Juventude, 19 horas da segunda-feira, né? Na segunda-feira também, no Cristo Rei, 19 horas, o Aimoré joga contra o Novo Hamburgo. E no dia 9, sexta-feira, em Bento Gonçalves, né? Na Montanha dos Vinhedos, o Esportivo joga contra o Ipiranga. Essa é a rodada aí do fim de semana do Campeonato Gaúcho. No Campeonato Carioca, Taça Guanabara, primeiro turno do Carioca, 3 jogos movimentaram a 7ª rodada, né? Destaque para o retorno dos titulares do Flamengo na vitória sobre o Bangu. Nos outros jogos, o Botafogo sofreu para empatar com o Madureira e o Nova Iguaçu venceu o Macaé. No primeiro jogo com os considerados titulares e sob o comando de Rogério Ceni, o Flamengo venceu o Bangu por 3-0 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabriel. Com o resultado, o time rubro-negro segue na liderança isolada, agora com 16 pontos. O Bangu aparece em 11º com 5 pontos ganhos. Mais cedo, o Botafogo voltou a tropeçar e só empatou com o Madureira por 1-1 no Giulite Coutinho, em Mesquita, no Rio de Janeiro.
Luiz Paulo abriu o placar para o time suburbano, mas Babi deixou tudo igual para o Glorioso. O Botafogo é o sexto colocado com 10 pontos, um ponto a menos que o Madureira, que é o terceiro com 11 pontos. No outro jogo do dia, o Macaé segue fazendo feio no estadual, né? Desta vez o time perdeu para o Nova Iguaçu por 3-1 no estádio Los Dários. O Nova Iguaçu assumiu o sétimo lugar com 9 pontos, enquanto que o Macaé é o lanterna com apenas 1 ponto. Resultados da sétima rodada: Fluminense e Vasco empataram 1-1, Macaé 1, Nova Iguaçu 3, Botafogo e Madureira 1-1, Flamengo 3, Bangu 0. Hoje duas partidas, né? Resende e Portuguesa às 14h30, né? E Volta Redonda e Boa Vista, são os jogos de hoje da Taça Guanabara. E a oitava rodada segue no sábado, né? A Taça Guanabara segue no sábado com a oitava rodada. Vasco e Bangu jogam no Raulino de Oliveira às 20 horas e 5 minutos lá em Volta Redonda, né? Na casa, no estádio do Trabalhador, né? O Resende joga contra o Boa Vista. Eu já ia falar Casa do Trabalhador. Joga contra o Boa Vista no domingo às 14h30. No estádio Giolite Coutinho, o Botafogo joga contra a Portuguesa às 16 horas. No domingo também, em Volta Redonda, o Volta Redonda joga contra o Nova Iguaçu às 17 horas. Na segunda-feira tem Madureira e Flamengo às 20 horas, local indefinido, né? E o Macaé joga contra o Fluminense também, local indefinido, às 20h30. Então aí, em breve, a Federação Carioca deve anunciar aí onde serão esses dois jogos. Na Copa do Nordeste, 2 jogos deram continuidade à sexta rodada da Copa do Nordeste na noite de ontem. Enquanto que o Sport levou a melhor sobre o Santa Cruz no Clássico das Multidões, o Ceará fez o dever de casa diante do CSA. Atuando na Arena Castelão, o Ceará contou com gols de Mendonça, ex-Corinthians, né? E Felipe Viseu, né? Ex-Flamengo, para ganhar do CSA por 2-0. O Vozão ainda terminou com 1 a menos, após Rick ter sido expulso já nos acréscimos. Ainda invicto, o Ceará encerrou uma sequência de 3 empates seguidos e subiu para a terceira colocação com 10 pontos. Já o CSA perdeu a invencibilidade e também a chance de assumir a liderança. O Azulão é o vice-líder com 9 pontos. No Clássico das Multidões, realizado no Arruda na noite de ontem, o Vitória venceu o Santa Cruz por 2-1, né? O Rafael Thierry abriu o placar para o Leão, Chiquinho deixou tudo igual de pênalti e Toró também de pênalti voltou a colocar o rubro-negro na frente. O gol marcado por Toró foi aos 51 minutos do segundo tempo e manteve o Sport vivo na luta pela classificação. O Leão é o sétimo colocado do grupo B com 5 pontos, já o Santa Cruz tem apenas 13 e amarga a lanterna do grupo A. Então a Copa do Nordeste tem jogos também neste final de semana, né? Depois da realização dos jogos da sexta rodada. A sétima rodada vai ser aí no fim de semana. Tem um jogo ainda para hoje, né? Que é o 13 da Paraíba fazendo o clássico contra o Botafogo também, né? Lá de Campina Grande, o clássico de Campina Grande. O 13 e o Botafogo jogam na Boca do Jacaré. E a rodada segue no sábado, com o Fortaleza enfrentando o Bahia no Castelão às 15 horas. Sábado ainda tem Sport e Ceará na Ilha do Retiro, 15 horas. No Frasqueirão, o ABC enfrenta o Sampaio Correia. No Rei Pelé, o CSA joga contra o 4 de julho, né, 17h15. No domingo tem no estádio Albertão o Altos enfrentando o Santa Cruz às 14h45. No estádio Cornélio de Barros, o Salgueiro enfrenta o CRB, 15 horas. Domingo também, 17 horas, o Vitória no Barradão em Salvador joga contra o 13 de Campina Grande e o Botafogo de Campina Grande enfrenta no Almeidão o Confiança, esse jogo às 18h30. São os jogos aí dos campeonatos regionais, né? Esses que ainda estão em andamento, né? Porque o Paulistão está parado, o Campeonato Mineiro também está parado, os que estão em andamento aí nós estamos passando aqui na Cerro Corá FM, também no portal de TV Web Ponta por Informa. São essas as informações, Tião Prato. Nós voltaremos na segunda-feira trazendo mais informações esportivas para você que se liga aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.